Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus permaneça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Estamos, desde semana retrasada, numa série na qual intitulamos Antigas Verdades para o Novo Mundo. Iniciei essa série pregando um sermão com o tema Como Não Ser Dominado pelo Medo. E na semana passada o pastor Rafael pregou com o tema Dominando a Ansiedade. E pela graça de Deus, então, eu quero propor a vocês nessa noite que pensemos, o tema do meu sermão de hoje é Vivendo acima da média, buscando contentamento em dias difíceis. Não é nenhuma novidade que o grande ídolo da nossa geração, dessa sociedade, é uma busca desenfreada por felicidade. Especialistas em cultura e sociedade afirmaram que o tema de 2019 foi sobre felicidade, foi o tema do ano. Como ser feliz. Milhares de livros foram vendidos com essa proposta, com esse tema. Eu poderia citar aqui 2, pelo menos. Um dos livros que se tornou um best-seller foi de um autor americano que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz. Milhares de cópias vendidas. Aqui no Brasil, também 3 autores, na verdade 3 filósofos, o Karnal, o Cortella e o Pondé, escreveram um livro que vendeu demais, milhares de cópias vendidas, com o título Felicidades, Modos de Usar. Havia uma grande expectativa, saindo do ano de 2019, entrando no ano de 2020, que o ano de 2020 seria o ano da felicidade. Mas mal entramos em 2020, logo no começo, fomos atropelados por uma avalanche chamada coronavírus. Um bichinho quase invisível, um vírus veio e parou a vida de milhares ou de talvez de todo o mundo. Esse pequeno vírus veio para arruinar a felicidade, os planos de milhares de pessoas. Ao invés, então, de ser um ano que as pessoas estão desfrutando da felicidade, se tornou um ano que as pessoas estão fracassadas, que as pessoas estão infelizes, que as pessoas estão deprimidas, onde as pessoas estão sem perspectivas. A grande maioria de nós também tivemos os nossos planos interrompidos. Alguns tinham planos para viajar, outros tinham planos de progredir e crescer na carreira profissional, outros tinham planos para 2020, para uma festa, talvez de casamento ou de aniversário. Enfim, todos nós fomos impedidos dos nossos planos. Até mesmo aqui em nossa igreja, nós havíamos elaborado, a equipe pastoral, no ano passado, um programa, um projeto para os próximos 5 anos de planejamento. Tudo isso, por causa do coronavírus, veio a ficar em stand-by. Todos nós fomos pegos de surpresa. E a pergunta que fica então diante desses momentos difíceis que estamos passando é: como se contentar? Como ter felicidade e alegria em dias de frustrações, em dias de incertezas? Como eu posso ser feliz e ter contentamento se perdi o meu emprego? Como desfrutar da alegria permanente se o meu salário foi reduzido e eu vivo numa incerteza que hoje ou amanhã ou no próximo mês eu posso estar desempregado? Como viver assim? Essas são perguntas legítimas que afligem os nossos corações. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra do Senhor, a olharmos para as antigas verdades. A palavra sagrada do Senhor tem verdades que podem nos ensinar a viver dias de contentamento, mesmo em dias difíceis e em dias de tribulação, como dias que nós vivemos. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do verso 10 até o verso 13. Filipenses capítulo 4,
de 10 a 13. Acompanha-me, por favor, na leitura do texto, a palavra de Deus. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. De fato, vocês já se interessavam por mim, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O texto é bastante conhecido de todos nós, principalmente por causa desse último versículo aqui, o verso 13. Esse verso 13 tem se tornado meio que um mantra para muitos evangélicos. Você pode ver esse versículo estampado nas camisetas, você pode ver esse versículo escritos nos para-choques dos caminhões, e até agora com essa modinha evangélica de tatuar o corpo, você vê alguns crentes tatuando esse versículo no seu próprio corpo, mas a grande verdade é que muitos dos evangélicos não têm noção ou não têm ideia qual é o real sentido deste versículo do verso 13 que nós acabamos de ler. Essa carta Paulo escreveu é chamada de carta da prisão, mas também ela recebe um outro nome. A carta aos Filipenses é a carta da alegria. Por mais de 17 vezes, Paulo vai usar palavras como alegria, contentamento ou algum sinônimo. Paulo não escreve essa carta num momento tranquilo da vida dele, um momento de bonança. Pelo contrário, ele está preso em Roma, ele está numa masmorra, com o futuro incerto, inseguro, com uma sentença que está por vir, que corre risco de morte. Paulo é desse momento que ele está escrevendo aos Filipenses, mas é nesse momento que ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. É nesse momento que Paulo está falando do contentamento. Paulo havia fundado essa igreja, e esta igreja, como um gesto de amor, de carinho, havia enviado Epafrodito, um irmão da comunidade, para ir até Roma e levar doações, levar ofertas, para que Paulo pudesse sobreviver na prisão. Naqueles dias, era bem diferente dos dias de hoje. O próprio preso tinha que levantar os seus recursos para se manter na prisão. E Paulo então recebe ali as ofertas, os mantimentos, para que ele possa ser cuidado. Minha proposta de hoje é responder nesse sermão 3 perguntas, pela graça de Deus. A primeira pergunta que eu vou tentar responder a vocês nesse sermão é: qual é a fonte do verdadeiro contentamento? Em segundo lugar, eu quero responder a segunda pergunta: qual é o desafio do verdadeiro contentamento? E a minha terceira pergunta será: qual é o segredo do verdadeiro contentamento? A fonte, o desafio e o segredo do contentamento. Mas antes de responder o que é o contentamento, permita-me dizer o que não é o contentamento. Quando eu estiver falando sobre contentamento, o que eu não quero dizer. Eu quero mostrar para você então o que não quero dizer com contentamento. Primeiro, eu não quero dizer que contentamento é uma alegria que toma o nosso coração somente quando a nossa vida está tranquila. Não. O contentamento pode vir na vida de alguém, mesmo quando pessoas estão passando por grandes provações, como é o caso do apóstolo Paulo. Então, contentamento não tem nada a ver com uma vida tranquila ou uma vida de perturbações. Em segundo lugar, eu queria dizer para você que contentamento não significa que há dinheiro sobrando em nosso bolso ou que a nossa conta bancária está bem suprida. Não tem nada a ver com isso. Muitas vezes nós somos enganados pela cultura ou pelo nosso próprio coração, achando que se nós temos um pouco mais de dinheiro, seremos mais felizes ou viveremos uma vida de alegria ou de contentamento.
Isso é um grande engano ao nosso próprio coração. Em terceiro lugar, eu não quero que você associe a contentamento, que significa uma pessoa acomodada, uma pessoa que é tranquila, tranquila no sentido assim, parada, estática, não é aquela pessoa que tem uma ação. Eu não quero que você associe a acomodação com falta de empreendimento, com falta de ampliar, alguém que quer crescer. Não confunda contentamento com isso. Mas por fim, eu gostaria que você não associasse, quando eu estivesse falando sobre contentamento, que contentamento parece que é uma pessoa que gosta de uma farra, pessoa que dá muitas gargalhadas, pessoas que andam rindo por todos os momentos e em todas as situações. Não é esse o meu conceito de contentamento. Aliás, não é esse o conceito bíblico de contentamento. É muito possível pessoas que estão passando momentos difíceis, passando pela escuridão, com lágrimas nos seus rostos, passando por um momento de luta, e mesmo assim desfrutarem de um contentamento no Senhor. Então, depois de dizer para você o que não é contentamento, eu trago aqui uma definição, o que é o contentamento. Não é uma definição técnica que eu quero dar para você, nem tampouco acadêmica, filosófica, mas é uma definição teológica. Eu também não trago uma definição escrita de um teólogo, de um famoso teólogo. Foi algo que eu elaborei aqui pelo tempo que eu estava estudando a palavra de Deus. Então preste atenção nessa definição de contentamento, porque isso vai nos ajudar no desenvolvimento desse sermão. Contentamento é viver grato e continuamente por tudo que Deus já fez, por tudo o que Deus está fazendo e por tudo o que Deus fará, pois eu sei que tudo o que tenho e tudo o que sou é puramente pela graça de Deus. Essa é a minha definição de contentamento. Quando eu estiver falando sobre contentamento, eu repito, eu queria que você pensasse nisso. Contentamento é uma atitude de gratidão contínua por tudo que Deus fez no passado, por tudo que Deus está fazendo agora e por tudo que Deus fará. E tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu sei que é puramente um ato da graça de Deus. Tá bom? Então esse é o nosso conceito sobre contentamento. Pois bem, vamos partir então para uma tentativa de responder a minha primeira pergunta. Qual é a fonte do verdadeiro contentamento? Acompanha-me, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Lembra que eu mencionei a vocês que nesta carta aos Filipenses, por 17 vezes, aparecem as expressões contentamento, alegria, gozo? Se a gente volta ainda aqui no capítulo 4, o verso 4, Paulo vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Volta mais um pouquinho no capítulo 3, ainda em Filipenses, no verso 1, Paulo vai dizer assim: quanto aos mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Paulo quer mostrar aos irmãos de Filipos e a nós, séculos depois, que a fonte, a verdadeira fonte do contentamento é o Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos ser honestos aqui e sinceros e afirmarmos que quando nós somos presenteados ou quando nós estamos vivendo dias de bonança, dias de tranquilidade, dias de estabelecimento ou de estabilidade, nós também vivemos alegria, nós também passamos por contentamento quando estamos vivendo esses dias de bonança. Para a grande maioria de nós aqui, a família nos traz alegria, o trabalho, a profissão nos traz alegria, os amigos nos trazem alegria, todas essas coisas boas que estão ao nosso redor, como bênçãos de Deus para a nossa vida, são questões ou são coisas que trazem para nós alegria ao nosso coração, trazem contentamento na nossa vida. Mas o alerta que eu queria dar para você é que família, trabalho, profissão,
amigos e todas essas bênçãos, essas boas bênçãos de Deus, tudo isso pode se tornar algo vulnerável, algo passageiro, algo frágil, que em um momento nós podemos ter, mas num outro momento não a tê-las. E se nós temos como essas bênçãos como a fonte da nossa alegria, nós estamos correndo perigo de perdê-las e cairmos em uma infelicidade. Por isso o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, as verdades antigas da Bíblia Sagrada, vem lembrar a nós que a fonte que emana a verdadeira alegria é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a fonte de toda alegria e é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus em Provérbios vai dizer que a alegria terrena é momentânea e breve. 1 de João, capítulo 1, verso 3 e 4 vai dizer, acompanha-me, escuta-me. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, palavras do apóstolo João, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Quando nós desfrutamos de uma comunhão com o Pai como Filho, podemos então desfrutar da fonte de todo o contentamento, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 17, ele vai dizer, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Qual é a fonte primordial, primária de alegria na sua vida? Um verdadeiro cristão não pode se tornar refém de coisas secundárias para que ele mantenha o seu coração alegre. Um cristão verdadeiro não pode trocar a fonte real de alegria, que é o Senhor Jesus, por fontes secundárias, por questões que estão ao nosso redor, porque essas coisas, como eu disse, elas se vão. Mas o Senhor Jesus é aquele que permanece para sempre. A verdadeira alegria, a fonte da verdadeira alegria, é porque nós conhecemos a pérola de grande valor, é que nós encontramos o tesouro inestimável, o Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui no verso 10, alegrei-me de maneira sobrenatural no Senhor. A nossa fonte de alegria primária, fundamental, é o Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda pergunta que eu gostaria de responder a vocês desse texto é, qual é o desafio do verdadeiro contentamento? Verso 11, uma parte só do verso 11, quando o apóstolo Paulo diz, toda e qualquer situação. Verso 11, toda e qualquer situação. Veja, entender intelectualmente que nós precisamos viver uma vida onde a fonte é o Senhor Jesus Cristo, isso não é a parte mais difícil. Nós captamos isso, nós entendemos isso, nós percebemos isso e abraçamos isso, mas a grande dificuldade, o grande desafio para a nossa vida, para a vida cristã, então é qual? É viver na prática, é um viver diário de contentamento, de alegria no Senhor. Temos a tendência de nos alegrar com circunstâncias favoráveis, mas quando nós passamos por situações desfavoráveis, a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é de ingratidão, a nossa tendência é de reclamação. Paulo diz, seja na fartura, seja na saúde, seja quando eu tenho trabalho, quando eu sou honrado, eu estou satisfeito. Mas Paulo também diz, mesmo quando eu estou sendo humilhado, quando há escassez, quando há desemprego, quando há enfermidades, aqui está o grande desafio, eu também preciso estar contente no Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui nos ensina que nós devemos viver essa vida de contentamento em toda e qualquer situação. E esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. É um gigante. E isso se torna talvez maior porque nós vivemos numa cultura
que foi programada para gerar em nós descontentamento. As propagandas que nós assistimos na TV ou em qualquer outro órgão de informação, passa para nós, transmite a nós um senso de vazio. Os marqueteiros trabalham dia e noite arduamente para nos convencer que nós precisamos de algo para ser feliz. Se nós não temos um produto, nós não podemos desfrutar da felicidade. E aí o que nós fazemos? Nós nos matamos, nós investimos aquilo que nós não temos, tempo, saúde, para termos aquele produto, mas quando nós adquirimos aquele produto, volta-se o vazio e volta-se a propaganda dizendo que há um outro produto que pode então suprir o meu coração, que pode suprir esse vazio, e nós vamos trocando de produtos e vamos nos tornando pessoas insatisfeitas, porque vivemos numa cultura insatisfeita. Vivemos em dias que as pessoas estão reclamando e murmurando por todo lado, e não só em relação às coisas. As pessoas estão insatisfeitas, a esposa insatisfeita com o marido insatisfeito com as esposas, os pais com os filhos com os pais, homens e mulheres estão insatisfeitos com o trabalho, com a casa. As academias estão lotadas de pessoas, porque as pessoas estão insatisfeitas com o seu próprio corpo. As clínicas de estéticas estão ganhando rios de dinheiro, porque as pessoas não estão satisfeitas com a sua aparência, porque na verdade, a nossa cultura, a nossa sociedade é marcada pela insatisfação. E eu e você, que conhecemos o Senhor Jesus, que vivemos nessa sociedade, muitas vezes também somos abalados com isso, e o grande desafio é como ter um coração grato e contente, ter contentamento numa sociedade pervertida. Ser grato em um mundo ingrato não é um desafio fácil. Mas além da sociedade, além das mídias, além da propaganda, nós temos um gigante ainda maior, que é ingrato por natureza, e esse é o nosso coração. O nosso coração é ingrato por natureza. Mesmo quando nós estamos vivendo em uma sociedade que está murmurando, e muitas vezes nós estamos até em situações favoráveis, mas o nosso coração muitas vezes está murmurando, insatisfeito. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vidas. Temos gigantes de fora, o mundo, Satanás, mas temos também um gigante dentro de nós, a nossa natureza, do nosso coração insatisfeito. Como vencer? Como adquirir o contentamento e a alegria, vivendo num mundo descontente e tendo um coração por natureza que tem a tendência a murmurar? Mas em terceiro lugar, eu gostaria de responder essa terceira pergunta. Vimos então qual é a fonte. Qual é a fonte do contentamento? Vimos então qual é o desafio. Vivemos numa cultura descontente, mas agora vamos ver qual é o segredo do verdadeiro contentamento. Ainda no verso 11, Paulo diz: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você já deve ter percebido, ou olhado e visto dizendo assim: por que aquele irmão ou aquela irmã vive um contentamento que eu não vivo? Talvez você tenha percebido que na igreja nós temos dois tipos de pessoas: aqueles que vivem o contentamento e aqueles que vivem uma vida de murmuração. E é mais ou menos isso que nós poderíamos fazer por texto, olhar e dizer: Paulo, o que faz você? Qual é o segredo de viver uma vida de contentamento?
É olharmos para a vida de Paulo e dizer e perceber que ele estava vivendo em dias difíceis, em dias que as situações eram desfavoráveis, mas Paulo está aqui demonstrando e conclamando a igreja de Filipos a viver um contentamento. Qual é o segredo? Mas atenção, essa palavra segredo aqui, se nós não atentarmos a ela, ela pode nos enganar. Pode nos passar uma ideia que o segredo aqui é algo que está bem escondido, é algo que está oculto, é algo que nós não temos acesso, ou algo que está trancado a 7 chaves. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Na verdade, é o oposto que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver o contentamento, e Paulo conclama a igreja a viver esse contentamento também. Não é algo apenas para alguns irmãos, para alguns super crentes, é algo para todos aqueles que professam o nome de Jesus. Não é algo que está oculto, ou algo que está escondido, ou algo difícil, é algo que nós devemos aprender, diz o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o verso 11, porque eu aprendi a viver contente. A palavra grega aqui não é a palavra didaquê. A palavra didaquê, que não aparece aqui no texto, é uma ideia de um conceito que é aprendido através do seu intelecto. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é algo do tipo que você vai a uma escola bíblica dominical, ou você ouve uma palestra sobre contentamento e você diz, eu captei a ideia, eu entendi e agora eu vou viver um contentamento. Não é essa palavra didaquê que Paulo usa aqui. A palavra que Paulo usa aqui para essa palavra aprendi é a palavra grega manthano. A ideia dessa palavra grega, ela é uma mistura de 2 ideias. A primeira ideia que traz essa palavra grega é que é um aprendizado que você adquire através do exemplo. Quando você começa a observar a vida de alguém, e alguém que está vivendo em contentamento, você começa então a aprender, aquilo começa então a tocar o seu coração, a te inspirar, e você é tomado de um desejo de viver aquilo também, porque é a força de um exemplo. Essa é a ideia do verbo aqui, aprender, seguir o exemplo de alguém. Mas a segunda parte, ou a segunda ideia, que essa palavra que Paulo usa aqui de manthano, no grego, a segunda ideia é que é um aprendizado contínuo, não é um aprendizado momentâneo, é um aprendizado que você leva dias, ou necessita de experiências constantes, para você então assimilar esse conhecimento. Não é algo que aparece da noite para o dia, não é algo que alguém ora por você e você é tomado pelo aprendizado do conhecimento de viver uma vida contente. Não, Paulo diz no verso 12, eu tenho experiência. Essa é a ideia, eu estou aprendendo sobre contentamento a cada dia. E aí talvez você poderia me perguntar, com quem Paulo estava aprendendo sobre contentamento? Ele mesmo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Certamente, Paulo estava olhando para a pessoa de Jesus. O homem perfeito que viveu nessa terra um perfeito contentamento do Pai. Ele viveu dias difíceis, mas jamais saiu da sua boca uma palavra de murmuração. Paulo estava aprendendo de Jesus. Estava aprendendo através do modelo de Jesus, da vida de Jesus. Mas Paulo estava aprendendo isso de maneira contínua, de maneira que ele experimentava, de maneira que ele crescia a cada dia, na gratidão, mas também no contentamento. E eu quero caminhar para o final aqui da nossa reflexão. A esse momento final, eu quero trazer 4 aplicações de como podemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Quais as verdades da Escritura, que emanam das Escrituras, que nos ajudam a viver num mundo novo, num mundo
de descontentes, num mundo de murmuração, como as verdades antigas podem nos ajudar. Primeiro lugar, como aprender a viver contente, alegre em toda e qualquer situação. Primeiro, cultive uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele tem lhe dado. Eu vou repetir, cultive uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele tem lhe dado. Constantemente nós temos uma lista e nós escrevemos aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós queremos. E eu quero desafiar você nessa noite a deixar essa lista um pouco de lado. Eu não estou dizendo que ela não é importante, que ela não deveria existir, mas eu queria te desafiar a pegar uma nova lista e começar uma lista de gratidão. Isto é cultivar. A ideia de cultivar é cuidar a cada dia. E nessa lista de gratidão, o que você deveria colocar no topo da lista de gratidão? Certamente, se você é um crente no Senhor Jesus, alcançado pelo Evangelho e pela graça, o topo da lista, o que você deveria colocar é que você deveria cultivar uma vida de gratidão pela salvação que Jesus lhe deu, pela graça, por Jesus ter perdoado os seus pecados, por Jesus ter escrito o seu nome no livro da vida. Te agradeço por me libertar e salvar, te agradeço por ter morrido em meu lugar. Agradecer ao Senhor, cultive diariamente então louvores a Deus, em gratidão a Deus, como diz Paulo aos Efésios, por todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado. Mas também você pode colocar ali as bênçãos materiais. Comece a olhar para trás e ver como Deus tem cuidado de você, como Deus tem suprido o ganha-pão. Comece a colocar nessa lista, cultivar nessa lista de gratidão, nesse intuito de gerar um coração contente e alegre. Coloque então as bênçãos que Deus tem dado para você. Ao invés de almejar, ao invés de querer mais, comece agradecendo, comece a colocar tudo que Deus tem feito na sua vida. Um hino antigo diz: conta as bênçãos, conta quantas são, e no final há de ver surpreso o quanto Deus já fez por ti. Eu quero te encorajar, como o profeta Abacuque, que disse assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja alimento nos campos, todavia, é uma decisão do profeta, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Você quer ter um coração de contentamento em dias difíceis, em toda e qualquer situação? Cultive uma vida de gratidão por tudo que Deus já tem lhe dado. Mas em segundo lugar, como eu posso aprender o segredo de viver uma vida de contentamento em toda e qualquer situação? Segundo, pare de olhar para a vida dos outros. Muitas vezes nós estamos cegos e não enxergamos as bênçãos que Deus tem dado ao nosso redor, porque os nossos olhos não estão ou em Deus ou naquilo que Ele tem nos dado. Os nossos olhos estão fixos nos outros, no que Deus está dando para os outros. E aí nós olhamos para os nossos amigos no Instagram ou no Facebook, nas redes sociais, e percebemos: olha como eles comem bem, parece que eles comem maravilhosamente todos os dias, e você começa a olhar aquilo e parece que eles vivem num glamour contínuo, as fotos. Eu quero lembrar a você que as redes sociais é uma grande mentira. Pessoas vivem de uma ilusão, pessoas vivem mostrando ali, muitas vezes, aquilo que elas não são. Eles não mostram suas tristezas, eles não mostram seus erros, suas decepções, e nós ficamos muitas vezes colocando os nossos olhos e reclamando porque fulano ou fulana, aquele amigo ou aquela amiga tem tanta coisa, e olha aqui a minha vida, sou um coitadinho, não tenho nada. Mas nos esquecemos que esse mundo não é um mundo real. Nas redes sociais, tudo parece lindo. Então pare de olhar
para a vida dos outros. Foque teus olhos no Senhor, foque os teus olhos naquilo que Deus tem te dado, naquilo que Deus tem te abençoado, porque quando nós começamos a focar no que os outros têm, esse espírito de inveja vai tomando o nosso coração, isso vai se tornando uma paranoia na nossa vida, isso vai nos adoecendo e rouba de nós o contentamento. Alguns entram em depressão, tristeza, murmuração, ingratidão e começam um questionamento: por que o Senhor abençoou ele? Por que o Senhor abençoou ela? Por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor abençoou meu irmão, minha irmã com casamento e não me abençoou? Por que o Senhor abençoou fulano ou fulana com um novo emprego e não me abençoou? E isso começa a nos levar a uma vida de murmuração. Ou a outra possibilidade é que nós talvez não entremos nesse mundo de murmuração, mas nós entramos no mundo da falsidade. Nós começamos então também a produzir algo nas redes sociais que nós não somos ou que nós não estamos vivendo. Começamos a viver de aparência, começamos a mostrar aquilo que nós não somos e vivemos realmente de máscaras. Certamente, se vivermos assim, não haverá alegria, contentamento em nosso coração. Se você quer, em obediência à palavra do Senhor, viver uma vida de contentamento, pare de olhar para a vida dos outros. Pare de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua grama. Pare de cobiçar a vida dos outros, a mulher dos outros, o trabalho dos outros, o êxito dos outros. Foque em Deus e em tudo que Deus tem abençoado você. Troque a murmuração pela admiração e pela gratidão. Ao invés de então de invejar os outros, passe a admirar os outros, passe a se alegrar pela bênção que Deus tem dado aos outros, passe então a admirar aquele que conseguiu um emprego melhor, que conseguiu uma promoção melhor, que conseguiu agora a bênção do casamento. Troque a murmuração pela gratidão e pela admiração. Mas em terceiro lugar, como eu posso aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Seja mais generoso. A generosidade é uma ação poderosa para ajudar o nosso coração a ser um coração grato. Pessoas que são mesquinhas, pessoas que são mão fechadas, pessoas que não gostam de compartilhar, são pessoas que andam descontentes, porque eles nunca acham que eles têm o suficiente, por isso eles não querem compartilhar, por isso eles querem reter, por isso eles querem mais, por isso eles se tornam ambiciosas, e isso vai provocando no coração dessas pessoas descontentamento. Se você quer tomar uma decisão hoje de viver dias de alegria, viver o contentamento no Senhor, seja mais generoso, compartilhe. Talvez você não tenha muito, mas o pouco que você tem, a dádiva do Senhor na sua vida, seja generoso, compartilhe com os outros, porque a generosidade produz em nosso coração contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda a 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao verso 10, ele diz: porque nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos contentes, porque o amor ao dinheiro, a ganância, nos leva a muitos males, nos leva à perdição. Então nós devemos ser mais despreendidos, mais generosos, compartilhar aquilo que nós temos com outros que estão necessitados, porque isso vai demonstrar que nós somos ou estamos vivendo um contentamento no Senhor. Pare de focar de maneira exagerada nas coisas materiais desse mundo e comece a focar mais nas coisas eternas. Seja mais generoso na contribuição, seja mais generoso para abençoar os missionários, seja mais generoso para doar àqueles que são mais pobres, seja mais generoso para compartilhar com seus amigos aquilo que Deus tem dado a você. E daí comece a experimentar o segredo de uma vida de contentamento.
eu queria encerrar com a minha quarta aplicação e última. Como eu posso aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? O finalzinho do texto que nós lemos, o verso 13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. É muito provável que você vai esquecer de muitas coisas que eu preguei nesse sermão, mas eu gostaria que você então focasse nesse meu último ponto aqui, essa última aplicação aqui, para que você possa então pegar a ideia aqui. A ideia dessa palavra, tudo posso naquele que me fortalece, e a minha quarta aplicação é essa: Deus quer, Deus almeja, Deus deseja, e Deus tem dado tudo a você, para você viver uma vida de contentamento. Não há nada que te falte para que você possa aprender esse segredo de viver contente, porque Paulo diz: porque eu posso todas as coisas, não é porque eu sou muito especial, não é porque há poder em mim. Paulo está dizendo: eu posso viver uma vida de contentamento, uma vida de alegria, porque tem alguém que me sustenta, tem alguém que me abençoa, tem alguém que tem estado sobre mim, e é o Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o seu santo Filho naquela cruz para sofrer pelos nossos pecados, para morrer e ali nos resgatar, nos livrar do mal e nos dar salvação, para que eu e você pudéssemos agora viver uma vida de contentamento. Em Lucas capítulo 10, quando os discípulos voltam, depois de ter êxito na missão, de ter expulsado os demônios, eles estão alegres por isso, mas Jesus lhes diz: vocês deveriam estar alegres, porque o nome de vocês foi escrito no livro da vida. E nós poderíamos dizer a mesma coisa, nós podemos nos alegrar, porque Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos abençoado, Deus já tem nos dado tudo que nós precisamos para viver uma vida de contentamento. Ele quer isso. Ele quer que troquemos a murmuração por louvor. Ele quer que troquemos o descontentamento por uma alegria real, uma alegria que está embasada na sua vida, na vida de Cristo. Olhe para Jesus. Ele é o exemplo perfeito de contentamento. Ele veio morrer para que eu e você pudéssemos viver essa vida de contentamento. Ele foi perfeito, ele viveu nessa vida aqui, foi chamado de homem de dores, foi perseguido, teve poucos recursos, foi limitado em recursos, foi sustentado pelo ministério através de algumas mulheres, mas da sua boca jamais saiu qualquer murmuração. Pelo contrário, Jesus viveu uma vida plena de gratidão. E lá na cruz do Calvário, quando ele se entregou por nós, ele conquistou tudo que eu e você podemos viver o verdadeiro contentamento. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para Jesus, foque em Jesus, coloque os seus olhos nele, se alegre nele, é porque é por meio dele, é para a glória dele. Deus deseja isso. Deus quer ver um povo alegre, um povo que viva o contentamento, porque entendeu a fonte correta. Um povo que está lutando contra os gigantes do descontentamento de dentro e de fora, mas um povo que olhou para Jesus e aprendeu o caminho do contentamento, porque Ele tem nos dado tudo. Que você e eu possamos viver essa vida de contentamento, que você e eu possamos buscar, aprender a continuar crescendo em alegria, em contentamento, toda e qualquer circunstância, porque o nosso coração está na fonte correta. A alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força, portanto, se alegre no Senhor. Se alegre no Deus, no seu Salvador. E a Ele seja toda a honra e toda a glória por todo sempre. Lembre-se dessas verdades antigas, para viver o contentamento num mundo descontente, num mundo marcado por murmurações. Eu queria orar
e queria orar por mim e por você. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra que mostra para nós que o Senhor é a nossa alegria, que podemos nos alegrar porque o Senhor já tem nos dado tudo, a salvação, o Espírito, a promessa da vida eterna. Senhor, mas nós queremos orar ainda que o Senhor nos ajude a enfrentar esses gigantes, que o Senhor nos ajude, Pai, a mortificar o nosso coração, que tem a tendência de murmurar, que tem a tendência de reclamar, Senhor. Troca, Senhor, o nosso coração, coloca em nosso coração gratidão, coloca em nosso coração, Senhor, contentamento. Pai, nos ajuda a cada dia a olhar para Jesus e aprender com Ele, pelo exemplo dEle, que foi um homem perfeito, um homem de alegria, um homem de contentamento, Senhor. Nos ajuda a trilhar esse caminho contínuo de cada dia crescendo, cada dia mesmo diante de dificuldades, situações adversas, mas cada dia crescendo um pouco mais numa vida de contentamento. Nos ajuda a te honrar, a te glorificar. Ajuda o teu povo, ajuda a mim, ajuda a tua igreja, Senhor. Para que nesses dias maus, nesses dias de incertezas, possamos viver plenamente contentes com o Senhor, e tudo para a glória do Senhor, pois nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém e amém.